Olá, aqui é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá e hoje gostaria de falar sobre a série Masculino Ferido, O Homem Refém de Seu Autoesquecimento, parte 7, que é a última parte. Depois vou colocar o masculino nutrido, né? E, concluindo, como imantar o encontro potente, como imantar o encontro de amor, né? Para fechar essa série, fechar esse ciclo, espero que vocês estejam refletindo sobre alguns desses temas. Então hoje é a parte 7 do Masculino Ferido, o item 14, que é tornou-se um abandonador quanto mais. Tornou-se um abandonador quanto mais. Pois é, depois de tudo que foi dito, ao longo dessas 6 etapas, falar desse abandono é relembrar esse percurso do masculino ferido, que existem várias maneiras de sair do conflito, sair do espelho, sair do enfrentamento, sair do bom combate, sair momentaneamente, né? Porque não há para onde a gente ir. Você foge de um lado, cai no outro, você foge do outro, cai no outro. Onde quer que a gente vá, a gente nos leva, e ao nos levar, todo o nosso débito com o ser, com a alma, com o self, com o ser que é em nós, vai cobrar o imposto, vai cobrar um preço, né? E aí? Como você está? Quem é você? Onde está o teu gozo? Onde está a tua plenitude? É evidente que com as ferramentas que a gente construiu de afirmação predatória no planeta, essas ferramentas não respondem à pergunta da autorrealização. Essa é a questão da alma crônica. Onde quer que a gente vá, a indagação. E você? Está autorrealizado? Você se realizou plenamente? O que não significa realizar esse ou aquele objetivo, né? E sim, realizar-se com R maiúsculo, autorrealizar-se. E essa pergunta soa como se estivesse no inquérito e perguntando quem foi que matou, quem foi o criminoso, quem foi, parece uma tortura. E ele tenta fugir da sala, né? Mas insisto, para onde quer que esse masculino ferido vá, ele vai sempre ao seu próprio encontro. E então é uma administração da angústia, é uma administração do desassossego, até que, num dado momento, a ficha lhe caia e ele percebe, não, espera aí, eu tenho que responder essa pergunta. Quem sou eu, aonde eu estou, qual é o meu rosto, como faço para me tornar presente? Né? E todas essas perguntas levam a respostas que levam ao processo de iluminação, de autorrealização. Então, tornou-se um abandonador quanto mais, significa que não estou sabendo lidar com as minhas questões, né? E o feminino, de alguma forma, a presença do feminino, né, ferido ou não ferido, é muito demandante para esse masculino, é muito demandante, porque o Dharma pede que haja a integração, a união dos opostos, o casamento sagrado. Isso é desde sempre e será desde sempre, até que a ascensão se dê, até que através do conhecimento de si, tanto o homem quanto a mulher, tanto esse masculino ferido quanto o feminino ferido, consigam ascender, ou seja, depurar o seu nível de consciência e cada vez mais vibrar no amor. Não somente no fulano que ama Beltrano, mas fulano que se tornou o próprio amor. Esse é o caminho, é para lá que a gente vai, quer queiramos ou não,
sermos o próprio amor. E o que prepara isso é a consciência. Então a fuga, tornar-se um abandonador quanto mais, é apenas um adiamento. É apenas um adiamento. É muito comum argumentos do tipo, infelizmente, eu vou te deixar porque você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, mas eu estou num momento onde eu preciso ficar comigo. Né? Esse é um discurso bem narcisista, né? Que se a gente for legendar esse discurso, eu não estou sabendo lidar com essa relação, não estou sabendo lidar com você, não estou sabendo lidar com a relação. Mas aí fica uma sensação de que é uma pessoa tão evoluída que não quer fazer o feminino sofrer, e aí parte, vai embora. Né? Tem outros mecanismos menos charmosos, que é simplesmente desaparecer e não falar nada. Ou prometer que amanhã eu te ligo, depois eu te ligo, e, né? Porque é muito mais fácil você esbarrar do que você enraizar. Você esbarrar numa pessoa, quem sabe você tem um sexo gostoso e ponto final. Né? Sem comprometimentos. A ideia das decorrências, das escolhas, eu fiz uma escolha. Isso aí é dramático. Aí é uma escolha com E maiúsculo e assumir as decorrências dessa escolha, isso é da ordem daquele que se colocou de pé, daquele homem, daquela mulher, daquele masculino, daquele feminino, que se colocaram de pé. Né? Ou seja, e é todo um processo. São milênios, 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 né? E a coisa não acontece. Não acontece também, obviamente, porque tem toda uma torcida contra, tem toda uma pedagogia contra, tem todo um ensinamento contra. Né? Há um investimento no establishment, um investimento na cisão. A cisão gera muito lucro, muito dinheiro. A cisão faz com que esse mundo carencial ele engorde, ele fique cada vez mais gordo, mais obeso. Mas a lei, o Dharma, o caminho, o propósito, as grandes hierarquias e finalmente a fonte pedem uma única coisa: vá ao teu encontro e torne-se um. Vá ao seu encontro e torne-se um comigo. Quem é esse comigo? O agora. Quem é essa fonte? O agora. Quem é esse Deus? O agora. Né? Vocês reparem então que cada vez que esse masculino ferido ele foge, ele está indo na direção do agora sem que ele perceba. O agora é toda a eternidade. É o ontem, é o hoje, é o amanhã. O agora é o corpo do sagrado, é o corpo de Deus. Né? Isso não tem nada a ver com visões imediatistas. Né? Tem que resolver um negócio agora, não é a questão temporal de Cronos, não. Eu estou falando de um corpo, estou falando de um corpo, estou falando de uma presença, estou falando de uma existência, estou falando de uma entidade, estou falando de um ser chamado agora. Né? Então, repara que a ideia de ser um abandonador, mas não tem o que abandonar, não tem para onde ir. Vivemos numa sala de espelhos. Se eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu sempre vou me ver. E as próprias relações são espelhos, que a gente possa se ver, se enxergar e, no bom combate, poder fazendo as decantações necessárias, as alquimias necessárias, as purificações necessárias. Então, antigamente, ficava-se numa relação porque não podia sair, mas era uma relação de abandono. É o morto de corpo presente. Não foi enterrado, mas estamos num velório. E esse velório pode ter festa, pode ter gente rindo, brincando, se divertindo, mas tem alguém ausente. O corpo está ali, mas a alma não está mais. Antigamente era assim, você não pode se separar. Como dissesse, não pode enterrar esse defunto. Né? E fica um cheiro bastante desagradável na sala. Hoje, você já pode enterrar o defunto,
né? Mas mesmo assim, mesmo você enterrando, o que é o enterrar o defunto? É aquela relação que na verdade terminou e que você precisa ir embora, se disponibilizar para os próximos encontros, né? Encontros consigo, encontros com outros. Mas você enterra, mas o fantasma, entre aspas, né, daquela pessoa prossegue. E a gente vai de relação em relação, como se fosse modificando minimamente e, na verdade, reproduzindo o mesmo padrão, reproduzindo o mesmo modelo. Uma relação se constrói com mortes verdadeiras e renascimentos verdadeiros. Palavras como honestidade, né, vivências, experiências como honestidade, sinceridade, verdade, disponibilidade, entrega, valorização do processo, valorização do dia a dia. Isso tudo é a cura desse masculino ferido, esse masculino que ele mesmo se interditou de conhecer a sua sensibilidade e ali encontrar a sua vulnerabilidade e a potência decorrente dessa vulnerabilidade. Bem, hoje se encerra as 7 etapas do masculino ferido, o homem refém de seu autoesquecimento. Hoje foi a 7ª e última etapa. O 14º item tornou-se um abandonador quanto mais. Mais na frente, vou falar algumas palavras sobre o masculino nutrido e depois sobre como imantar um encontro potente. Tá bom? Espero que tenha sido fértil essa proposta de reflexão aí. Meu nome é Sérgio Seixas, trabalho na Terra de Rudá, trabalho com astrologia, psicoterapia, medicina chinesa e arte. Até breve.